Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, minha galerinha do oitavo ano. Olha só, nossa aula remota do oitavo ano agora vai ser sobre conjuntos numéricos, tá? E os conjuntos numéricos foram surgindo na nossa sociedade assim conforme a necessidade do homem. Então, a cada situação que surgiu uma necessidade de representar algo, foi aparecendo novos conjuntos, né? Então, nessa aula a gente vai estar conhecendo esses conjuntos e suas principais características, beleza? O nosso primeiro conjunto são o conjunto dos números naturais, aqueles que a gente conhece já desde lá de pequeno, quando a gente aprende a contar, né? Ele é representado pela letra N, tá? E inicia-se onde? Do zero, aí vai subindo a uma unidade, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o nosso infinito, né? Então esse é o conjunto dos números naturais, né? Os nossos números do dia a dia, digamos assim, beleza? O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, tá? Ele é como se fosse uma ampliação do conjunto dos números naturais. Por quê? Porque nele vai ter o zero, vai ter os números positivos, tá? E além disso vai ter os números negativos, né? Então a principal característica dos números inteiros é a inserção dos números negativos, né? Então vai ter todos os naturais, certo? Olha aqui, ó, 0, 1, 2, 3 até o infinito. E além dele vai inserir-se os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, né? Quando houve-se a necessidade de colocar valores negativos, em temperaturas, em saldo, dentre outras situações, surgiu os números inteiros, beleza? A letra que representa ele é a letra Z. Então, quando você vê uma letra Z maiúscula em conjuntos, você está se referindo ao conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais, letra N, dos inteiros é a letra Z. O nosso próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q, tá? Lembrando que todas as letras para representação de conjuntos, elas são representadas pela letra maiúscula. Quando se trata de elementos do conjunto, né, nós colocamos letras minúsculas, beleza? Quem pertence a esse conjunto? Digamos, todos os naturais, ou seja, os zeros positivos, os inteiros, ou seja, os negativos. E agora sim vai entrar, digamos assim, que deu a característica aos números racionais. Que quem são eles? São os decimais. Quem são os números decimais? São aqueles que possuem vírgula. Quando você vai na padaria comprar um pão e o padeiro fala lá, olha, é 1,50, ou seja, 1,5, né? Então, esses são os nossos números decimais. Os números fracionários, né, que a gente já viu lá no sexto ano, que é uma fração, é um número como se fosse uma divisão, é o quociente, né? É o número de cima que é o numerador e o número de baixo que é o denominador. Então, quando tem essa estruturazinha aqui, a gente está diante do número racional, tá? Aqui houve um pequeno errozinho, né, de digitação. Faltou colocar aqui decimais exatos, né? Eu coloquei decimais em cima aqui e acabei não colocando, que era para ser decimais exatos, ou seja, aquele que tem uma quantidade finita de casas decimais. E as dízimas periódicas, que são aquelas que não têm fim. Nós vamos já aprender elas, beleza? Entrando em detalhes na questão dos números racionais, nós vamos estar vendo os decimais, como eu falei, finitos ou exatos, né? São aqueles que possuem um número finito de casas decimais após a vírgula. Então, observe aqui qual é o número que eu tenho. Eu tenho 1,1. Ou seja, após a vírgula, eu tenho quantas casas decimais? Tenho uma. O meu próximo número é 2,32. Então, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Tenho duas casas. O próximo número é 4,45. Então, quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Eu tenho duas, certo? Então, assim, beleza? Que eu caracterizo meus decimais exatos ou finitos, tá? Aqueles que têm a quantidade exata de casas decimais após a vírgula. Já nossas dízimas periódicas, o que acontece? Elas são decimais infinitos, ou seja, não tem fim, porque sempre vai estar se repetindo uma sequência no final das casas. Então, por mais que a gente queira finalizar essa dízima, ela não vai terminar. A exemplo aqui, ó, 2,3333333 e vai embora. Quando eu faço uma divisão e surge esse valor aqui, eu nunca vou conseguir finalizar essa divisão, porque sempre vai dar o número 3 e vai estar se repetindo. Então, quando surge um período, uma sequência, ó, aqui a sequência do período é o número 3. Ó. Aqui é o número qual? 45, 45, 45, 45 e vai embora.
Aqui quem é, ó? 6589, aliás, 7589, 7589 e assim por diante. Então, quando surgem números assim, com períodos que se repetem, eu digo que eles são dízimas periódicas. Ainda, além dessa forma, há uma outra formazinha de se representar. Por exemplo, eu posso colocar assim, ó, 2,3 e passar só um traçozinho em cima do 3. Que aí eu estou dizendo que é uma dízima periódica, cujo período que está se repetindo é o número 3. Aqui eu posso colocar que é 4,45 e passar o traço aqui em cima do 45. Significa dizer que esse número aqui, ó, esse 45, ele está se repetindo infinitas vezes. E assim por diante, beleza? O nosso próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. Eles são representados pela letra I, tá? E esses conjuntos são dízimas que não são periódicas, né? Então são números infinitos, só que eles não têm um valor que se repete por um período, né? Então eles são números aleatórios. Então, exemplo dele nós temos raiz quadrada de 2. Se você for resolver raiz quadrada de 2, vai dar um número irracional. É um número infinito que não tem períodos que se repete. Mesma coisa vale por raiz quadrada de 3, por raiz quadrada de 7 e por número π, que é um número que nós vamos estudar ele em particular em um outro momento, na nossa próxima aula. Que o valor dele é 3,141592 e vai embora, beleza? Então, basicamente, os conjuntos dos números irracionais, eles são números infinitos, né? São dízimas que não são periódicas, né? Então, os racionais, eles são números finitos e infinitos, só que os infinitos deles, eles têm períodos, que são as dízimas periódicas, né? São números que se repetem. Então, essa é a grande diferençazinha dos números racionais, representado pela letra Q, e os irracionais, representados pela letra I, beleza? O nosso último conjunto, digamos assim, para o ensino fundamental, no ensino médio a gente ainda consegue ver também um conjunto de números complexos, que vem depois dos reais, tá? Mas para o oitavo ano do ensino fundamental a gente vai ficar até os números reais. Os números reais é como se fosse a junção de todos os outros citados, dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Ele engloba toda essa galera, ele é do zero até os positivos, os negativos, os decimais exatos, as dízimas periódicas, os números fracionários e os números que não são dízimas periódicas, né? São infinitos, não são dízimas periódicas, que são os conjuntos dos números irracionais, né? Então ele engloba toda essa galerinha bem aqui. Ele é a junção, ele é como se fosse o pai de todo mundo, né? Então, representando, digamos assim, esse rapaz seria o conjunto dos números reais. Ele é representado, desculpa, não acabei não falando, ele é representado pela letra R, R maiúsculo, tá? E ele é que engloba todo mundo aqui, tá? Então, ó, naturais, né? Está contido dentro de onde? Dentro dos inteiros, né? Que está contido dentro de quem? Dos racionais, que está contido dentro dos reais. Repare que os irracionais, eles não estão contidos dentro dos racionais, dos inteiros, nem dos naturais. Ele é um conjunto fora à parte. Quem consegue englobar ele é apenas os reais, tá? Os reais, ele engloba todo mundo. O que são os reais? É a junção dos irracionais com os racionais, já que dentro dos racionais nós vamos ter os naturais e os números inteiros. Eu sei que dá um pouquinho de confusão, mas daqui a pouco fica bem mais fácil e prático de se entender, tá bom? Então, por exemplo, se eu perguntasse os naturais, ó, ou aqui os naturais, se eles estão dentro dos irracionais, pelo nosso diagramazinho aqui, ele está dentro? Não está, né? Os naturais, ele está dentro de onde? Ele está dentro dos inteiros, ele está dentro dos racionais e ele está dentro dos reais, tá? Mas ele não está dentro aqui dos irracionais. Então, para resumir, os reais é a junção dos inteiros, aliás, dos irracionais, desculpa, com os racionais, beleza? Aí nós vamos ter um pequeno exercício com 7 questões, tá? A primeira questão dele é bem simplesinha. Qual a diferença entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros? Então vocês vão dar uma olhadinha, vão dar uma lida lá no material e vamos descrever aqui qual é a pequena diferença, tá? Aí aqui na segunda questão, classifica em racional ou irracional. Eu dei a característica dos dois, tá? Quem são os números racionais? São aqueles, no caso, se tratando aqui de vírgula, né? Números com vírgula. São os decimais exatos, aqueles que têm fim, e são aqueles decimais infinitos, só que infinitos que possuem certo período, que são chamados de dízimas periódicas, né? Possuem um período que se repete. Esses são os racionais. Aqueles números que não se repetem, né? São infinitos e não se repetem, eu digo que eles são
racionais, beleza? Aí aqui, ó, vou dar 6 números para vocês e eu quero que vocês selecionem quem que eles são. Se eles são, quem daqui dos 6 é natural, quem dos 6 é inteiro, quem dos 6 é racionais e quem dos 6 são irracionais. Então é só você colocar aqui na frente e descrever cada um desses aqui, beleza? Esse daqui eu não vou exigir muito, né? Como a gente está na aula remota, não vou estar perto de vocês. Eu não sei se vocês vão realmente fazer essa divisão aqui de 7 dividido para 2, de 1 para 16, de 13 por 6 ou de 4 por 3. Eu vou deixar vocês à vontade. Vocês podem estar utilizando a calculadora para estar fazendo essa divisão e colocar esse valor aqui decimal, ou seja, com valores com vírgula aqui na frente dessas pequenas divisões, tá bom? Aí aqui a quinta questão é uma questão de marcar. Tá, vou dar uma citaçãozinha aqui, vocês vão ter que marcar que mais condiz com a alternativa que está se esperando. A sexta questão é uma questão de análise de itens, são 4 itens, item 1, item 2, item 3 e item 4. Vocês vão ver aqui qual que estão verdadeiro e qual que não estão. E com base na análise de vocês vão ter que marcar uma das alternativas. A exemplo, letra A, apenas a assertiva 1 e 2, ou seja, apenas o item 1 e 2 estão corretos. Aí vocês vão ter que ver, né? Dependendo da análise de vocês vão dizer se está correto ou não, tá? E a última tem um pequeno textozinho. Quem sou eu, né? Não sou número natural, não sou inteiro, não sou irracional, mas sou real. Então, quem esse pequeno trecho aqui tá se referindo? Aí você vai ver lá no nosso conjunto e vai colocar a respostazinha bem aqui. Beleza? Do mais, meus queridos, meu muito obrigado e até a próxima.